Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Hora ET Jus. Está começando o 33º episódio do Código de Processo Civil, Lei 13.105. E hoje nós vamos dos artigos 811 até o artigo 860. Galera, antes de começarmos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus melhores amigos. Vamos lá. Seção 2 da entrega de coisa incerta. Artigo 811. Quando a execução recair sobre coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o executado será citado para entregá-lo individualizada, se lhe couber a escolha. Parágrafo único. Se a escolha couber ao exequente, esse deverá indicá-la na petição inicial. Artigo 812. Qualquer das partes poderá, no prazo de 15 dias, impugnar a escolha feita pela outra, e o juiz decidirá de plano ou, se necessário, ouvindo o perito de sua nomeação. Artigo 813. Aplicar-se-ão à execução para a entrega de coisa incerta, no que couber, as disposições da seção 1 deste capítulo. Capítulo 3. Da execução das obrigações de fazer ou de não fazer. Seção 1. Disposições comuns. Artigo 814. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará a multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida. Parágrafo único. Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo. Seção 2. Da obrigação de fazer. Artigo 815. Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo. Artigo 816. Se o executado não satisfazer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização. Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para a cobrança de quantia certa. Artigo 817. Se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz autorizar, a requerimento do exequente, para que aquele a satisfaça à custa do executado. Parágrafo único. O exequente adiantará as quantias previstas na proposta que, ouvidas as partes, o juiz houver aprovado. Artigo 818. Realizada a prestação, o juiz ouvirá as partes no prazo de 10 dias e, não havendo impugnação, considerará satisfeita a obrigação. Parágrafo único. Caso haja impugnação, o juiz decidirá. Artigo 819. Se o terceiro contratado não realizar a prestação no prazo ou se o fizer de modo incompleto ou defeituoso, poderá o exequente requerer ao juiz, no prazo de 15 dias, que o autorize a concluí-la ou a repará-la à custa do contratante. Parágrafo único. Ouvido o contratante, no prazo de 15 dias, o juiz mandará avaliar o custo das despesas necessárias e o condenará a pagá-lo. Artigo 820. Se o exequente quiser executar ou mandar executar, sob sua direção e vigilância, as obras e os trabalhos necessários à realização da prestação, terá preferência, em igualdade de condições de oferta, em relação ao terceiro. Parágrafo único. O direito de preferência deverá ser exercido no prazo de 5 dias, após aprovada a proposta do terceiro. Artigo 821. Na obrigação de fazer, quando se convencionar que o executado a satisfaça pessoalmente, o exequente poderá requerer ao juiz que lhe assine prazo para cumpri-la. Parágrafo único. Havendo recusa ou mora do executado, sua obrigação pessoal será convertida em perdas e danos, caso em que se observará o procedimento de execução por quantia certa. Seção 3. Da obrigação de não fazer. Artigo 822. Se o executado praticou ato a cuja abstenção estava obrigado por lei ou por contrato, o exequente requererá ao juiz que assine prazo ao executado para desfazê-lo. Artigo 823. Havendo recusa ou mora do executado, o exequente requererá ao juiz que mande desfazer o ato à custa daquele, que responderá por perdas e danos. Parágrafo único. Não sendo possível desfazer-se o ato, a obrigação resolver-se em perdas e danos, caso em que,
Após a liquidação, se observará o procedimento de execução por quantia certa. Capítulo 4 da execução por quantia certa. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 824. A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais. Artigo 825. A expropriação consiste em: inciso 1. Adjudicação. Inciso 2. Alienação. Inciso 3. Apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens. Artigo 826. Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custos e honorários advocatícios. Seção 2 da citação do devedor e do arresto. Artigo 827. Ao despachar inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de 10% a serem pagos pelo executado. Parágrafo 1º. No caso de integral pagamento no prazo de 3 dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Parágrafo 2º. O valor dos honorários poderá ser elevado até 20% quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. Artigo 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade. Parágrafo 1º. No prazo de 10 dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas. Parágrafo 2º. Formalizada a penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. Parágrafo 3º. O juiz determinará o cancelamento das averbações, de ofício a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo. Parágrafo 4º. Presume-se em fraude à execução, a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. Parágrafo 5º. O exequente que promover a averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do parágrafo 2º, indenizará a parte contrária, processando seu incidente em autos apartados. Artigo 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias, contado da citação. Parágrafo 1º. Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça, tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. Parágrafo 2º. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Artigo 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quanto bastem para garantir a execução. Parágrafo 1º. Nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, não realizará a citação com hora certa. Certificando pormenorizadamente o ocorrido. Parágrafo 2º. Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e com a hora certa. Parágrafo 3º. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Seção 3 da penhora, do depósito e da avaliação. Subseção 1 do objeto da penhora. Artigo 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Artigo 832. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Artigo 833. São impenhoráveis. Inciso 1. Os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução. Inciso 2. Os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado,
salvo seus de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Inciso 3. Os vestuários, bem como os pertencentes de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor. Inciso 4. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceira destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o parágrafo 2º. Inciso 5. Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Inciso 6. O seguro de vida. Inciso 7. Os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas. Inciso 8. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Inciso 9. Os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Inciso 10. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Inciso 11. Os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político nos termos da lei. Inciso 12. Os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. Parágrafo 1º. A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para sua aquisição. Parágrafo 2º. O disposto nos incisos 4 e 10 do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no artigo 528, parágrafo 8º, e no artigo 529, parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso 5 do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes à pessoa física ou empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico, ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. Artigo 834. Podem ser penhorados, a falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis. Artigo 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem. Inciso 1. Dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Inciso 2. Títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal, com cotação em mercado. Inciso 3. Títulos e valores mobiliários com cotação em mercado. Inciso 4. Veículos de via terrestre. Inciso 5. Bens imóveis. Inciso 6. Bens móveis em geral. Inciso 7. Semoventes. Inciso 8. Navios e aeronaves. Inciso 9. Ações e cotas de sociedades simples e empresárias. Inciso 10. Percentual do faturamento de empresa devedora. Inciso 11. Pedras e metais preciosos. Inciso 12. Direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Inciso 13. Outros direitos. Parágrafo 1º. É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Parágrafo 2º. Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30%. Parágrafo 3º. Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. Artigo 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Parágrafo 1º. Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá a certidão, os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. Parágrafo 2º. Elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até a ulterior determinação do juiz.
Subseção 2 da documentação de penhora, do seu registro e do depósito. Artigo 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sobre critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Artigo 838. A penhora será realizada mediante ato ou termo, que conterá: inciso 1, a indicação do dia, do mês, do ano e do lugar em que foi feita. Inciso 2, os nomes do exequente e do executado. Inciso 3, a descrição dos bens penhorados, com as suas características. Inciso 4, a nomeação do depositário dos bens. Artigo 839. Considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia. Parágrafo único. Havendo mais de uma penhora, serão lavrados autos individuais. Artigo 840. Serão preferencialmente depositados. Inciso 1. As quantias em dinheiro, os papéis de crédito e as pedras e os metais preciosos, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, ou em banco do qual o Estado ou Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, na falta desses estabelecimentos, em qualquer instituição de crédito designada pelo juiz. Inciso 1. Os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos em poder do depositário judicial. Inciso 3. Os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea, em poder do executado. Parágrafo 1º. No caso do inciso 2 do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. Parágrafo 2º. Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. Parágrafo 3º. As joias, as pedras e os objetos preciosos deverão ser depositados com o registro do valor estimado de resgate. Artigo 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. Parágrafo 1º. A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Parágrafo 2º. Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 1º não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do executado, que se reputa intimado. Parágrafo 4º. Considera-se realizada a intimação a que se refere o parágrafo 2º, quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observando o disposto no parágrafo único do artigo 274. Artigo 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens. Artigo 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à cota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Parágrafo 1º. É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. Parágrafo 2º. Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, ou correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Artigo 844. Para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial. Subseção 3. Do lugar da realização da penhora. Artigo 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros. Parágrafo 1º. A penhora de imóveis, independentemente de onde se localize, quando apresentada a certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores,
quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos. Parágrafo 2º. Se o executado não tiver bens no foro do processo, não sendo possível a realização da penhora nos termos do parágrafo 1º, a execução será feita por carta, penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situação. Artigo 846. Se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora dos bens, o oficial de justiça comunicará o fato ao juiz, solicitando-lhe ordem de arrombamento. Parágrafo 1º. Deferido o pedido, 2 oficiais de justiça cumprirão o mandado, arrombando cômodos e móveis em que se presuma estarem os bens, e lavrarão de tudo o auto circunstanciado, que será assinado por 2 testemunhas presentes à diligência. Parágrafo 2º. Sempre que necessário, o juiz requisitará a força policial a fim de auxiliar os oficiais de justiça na penhora dos bens. Parágrafo 3º. Os oficiais de justiça lavrarão em duplicato o auto da ocorrência, entregando uma via ao escrivão ou ao chefe de secretaria, para ser juntada aos autos, e a outra autoridade policial a quem couber a apuração criminal dos eventuais delitos de desobediência ou de resistência. Parágrafo 4º. Do auto da ocorrência constará o rol de testemunhas, com a respectiva qualificação. Subseção 4. Das modificações da penhora. Artigo 847. O executado pode, no prazo de 10 dias, contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Parágrafo 1º. O juiz só autorizará a substituição se o executado. Inciso 1. Comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício. Quanto aos bens imóveis. Inciso 2. Descrever os bens móveis com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram. Inciso 3. Descrever os semoventes com indicação de espécie, de número, de marca ou sinal e do local onde se encontra. Inciso 4. Identificar os créditos, indicando quem seja o devedor, qual a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento. E, inciso 5. Atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora, além de especificar os ônus e os encargos a quem estejam sujeitos. Parágrafo 2º. Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade, a certidão negativa ou positiva do ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora. Parágrafo 3º. O executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso o requeira com expressa anuência do cônjuge, salvo se o regime for de separação absoluta de bens. Parágrafo 4º. O juiz intimará o exequente para manifestar-se sobre o requerimento de substituição do bem penhorado. Artigo 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se: inciso 1. Ela não obedecer à ordem legal. Inciso 3. Ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento. Inciso 3. Havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados. Inciso 4. Havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame. Inciso 5. Ela incidir sobre bens de baixa liquidez. Inciso 6. Fracassar a tentativa de alienação judicial do bem. Ou, inciso 7. O executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei. Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, em valor não inferior ao débito constante da inicial, acrescido de 30%. Artigo 849. Sempre que ocorrer a substituição dos bens inicialmente penhorados, será lavrado novo termo. Artigo 850. Será admitida a redução ou ampliação da penhora, bem como sua transferência para outros bens, se, no curso do processo, o valor de mercado dos bens penhorados sofrer alteração significativa. Artigo 851. Não se procede à segunda penhora, salvo se: inciso 1. A primeira for anulada. Inciso 2. Executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente. Inciso 3. O exequente desistir da primeira penhora,
para serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos à constrição judicial. Artigo 852. O juiz determinará a alienação antecipada dos bens penhorados quando: inciso 1. Se tratar de veículos automotores, de pedras e metais preciosos e de outros bens móveis sujeitos a depreciação ou a deterioração. Inciso 2. Houver manifesta vantagem. Artigo 853. Quando uma das partes requerer alguma das medidas previstas nesta subseção, o juiz ouvirá sempre a outra, no prazo de 3 dias, antes de decidir. Parágrafo único. O juiz decidirá de plano qualquer questão suscitada. Subseção 4. Da penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira. Artigo 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará as instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela Autoridade Supervisora do Sistema Financeiro Nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Parágrafo 1º. No prazo de 24 horas a contar da resposta de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Parágrafo 2º. Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado, ou não o tendo pessoalmente. Parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, comprovar que: inciso 1. As quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Inciso 2. Ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Parágrafo 4º. Acolhida qualquer das arguições dos incisos 1 e 2 do parágrafo 3º, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 horas. Parágrafo 5º. Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á em disponibilidade e em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 horas, transfira o montante indisponível para a conta vinculada ao juízo da execução. Parágrafo 6º. Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará imediatamente, por sistema eletrônico gerido pela Autoridade Supervisora do Sistema Financeiro Nacional, a notificação da instituição financeira para que, em até 24 horas, cancele a indisponibilidade. Parágrafo 7º. As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu cancelamento e de determinação de penhora previstas nesse artigo, far-se-ão por meio de sistema eletrônico gerido pela Autoridade Supervisora do Sistema Financeiro Nacional. Parágrafo 8º. A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 horas, quando assim determinar o juiz. Parágrafo 9º. Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exequente, determinará as instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido por autoridade supervisora do sistema bancário, que torne indisponíveis ativos financeiros somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados, na forma da lei. Subseção 6. Na penhora de créditos. Artigo 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no artigo 856, considerar-se-á feita a penhora pela intimação. Inciso 1. O terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor. Inciso 2. Ao executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito. Artigo 856. A penhora de crédito representado por letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outros títulos far-se-á pela apreensão do documento,
esteja ou não este em poder do executado. Parágrafo 1º. Se o título não for apreendido, mas o terceiro confessar a dívida, será este tido como depositário da importância. Parágrafo 2º. O terceiro só se exonerará da obrigação depositando em juízo a importância da dívida. Parágrafo 3º. Se o terceiro negar o débito em conluio com o executado, a quitação que este lhe der caracteriza a fraude à execução. Parágrafo 4º. A requerimento do exequente, o juiz determinará o comparecimento em audiência especialmente designada do executado e do terceiro, a fim de lhes tomar os depoimentos. Artigo 857. Feita a penhora em direito e ação do executado, e, não tendo ele oferecido embargos ou sendo este rejeitados, o exequente ficará subrogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito. Parágrafo 1º. O exequente pode preferir, em vez da subrogação, a alienação judicial do direito penhorado, caso em que declarará sua vontade no prazo de 10 dias, contado da realização da penhora. Parágrafo 2º. A subrogação não impede o subrogado, se não receber o crédito do executado, de prosseguir na execução nos mesmos autos, penhorando os outros bens. Artigo 858. Quando a penhora recair sobre dívidas de dinheiro a juros, de direito a rendas ou de prestações periódicas, o exequente poderá levantar os juros, os rendimentos ou as prestações à medida que forem sendo depositados, abatendo-se do crédito as importâncias recebidas, conforme as regras de imputação do pagamento. Artigo 859. Força, galera! Recaindo a penhora sobre direito à prestação ou à restituição de coisa determinada, o executado será intimado para, no vencimento, depositá-la, correndo sobre ela a execução. Artigo 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Galera, é isso aí. Esse foi o episódio número 33º do Código de Processo Civil, Lei 13.105. Galera, se vocês curtiram esse episódio, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com seus melhores amigos. Galera, é isso aí. Até a próxima. Tchau!